Então vamos apresentar agora o modelo que nós vamos chamar de modelo de regressão linear múltipla. Tá bom? Então, como todo modelo estatístico teórico, nós vamos colocar um monte... Tá, sim. Nós vamos apresentar uma série de hipóteses, tá certo? Então, vamos lá. Exponha que certo? Então você tem qual a diferença padrão, tá, entre o que a gente está fazendo agora e o que a gente fazia antes, né? Antes você só tinha uma única variável explicativa, né? Que era só o x1. Tinha um intercepto também, né? Que era considerado uma variável identidade, tá? Mas aqui você tem um conjunto de k variáveis. Então as letras aqui pra gente vão ser importantes, tá? K é o número de variáveis dependentes e N vai ser o número de observações, tá? Nunca a gente vai fazer uma mudança disso, tá? Sempre vai ser assim. Esses betas aqui, tá? Os beta J são os chamados parâmetros do modelo, tá? Então são números reais, a princípio desconhecidos, tá? E esse epsilon aqui é o que a gente chama de variável erro, tá? Então esse epsilonzinho é uma variável aleatória também, tá certo? E aí, então essa aqui é a hipótese de linearidade, certo? Do modelo, tá? A gente vai sempre supor que o modelo é linear. E aí nós vamos ter dados, certo? Então, passar para a próxima página, certo? Suponha que temos um conjunto de dados, né? Esses dados a gente vai supor que é uma amostra aleatória, tá? Então não houve viés de seleção. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai tirar valores de acordo com a distribuição de probabilidade dessas variáveis aleatórias, tá? Então suponha que tem um conjunto de dados que representam estas variáveis, tá? Então nosso conjunto de dados vai ser sempre algo do tipo yi, x1i, x2i, x3i até KI, tá? E esse I varia de 1 até N. Então, cada
cada conjunto de dados assim, certo? É uma observação e N é o número de observações, tá? É o número de linha do teu Excel, tirando o cabeçalho, tá certo? É o N, vamos assim. E aí você vai ter uma coluna do teu Excel que vai ser a variável que você vai explicar, e as outras K colunas vão ser variáveis que você vai usar para explicar aquela primeira variável, tá certo? E aí nós vamos construir, vamos fazer o seguinte, para cada observação I, podemos construir um valor, tá? Valor epsilon I para o erro. Como assim? O erro vai ser sempre definido por YI menos beta 1 x1i menos beta 2 x2i menos beta k xk. Então, ó, veja que o erro que você está escrevendo dessa forma, ele depende dos parâmetros beta 1, beta 2, beta 3 até beta k, que são desconhecidos, tá certo? Então, eles sendo desconhecidos, eles sendo, entre aspas, qualquer coisa a princípio, tá? Esse epsilon i poderia ser qualquer coisa a princípio, dependendo dos beta 1, dos beta j, tá? Então, do jeito que você escreve aqui, esse erro aqui depende dos valores dos parâmetros. Tá bom? Então imagina o seguinte, você coletou esse dado, né, todos os dados, todas as observações, e o erro se escreve dessa forma aqui. Pergunto, depois que você coleciona os dados, você consegue achar esse erro? Sim ou não? Mas exatamente, você não tem os betas, então você não consegue achar o erro. Esse valor aqui que eu estou mostrando para vocês é só teórico, tá? Tudo que tiver com beta, sem o chapéu, é teórico, porque você não sabe os betas, então ele está no mundo abstrato. É um mundo que, entre aspas, você nunca vai conhecer ele perfeitamente, mas você consegue estimar esses parâmetros betas aqui, consequentemente você consegue estimar o erro. Como você nunca vai saber os parâmetros dos betas, você nunca vai saber qual é o valor real do erro, certo? Deu para entender isso? Então esse erro aqui é um erro teórico, você não vai conseguir saber quanto é que ele é, você vai conseguir estimar o erro, tá certo? Deu para entender a diferença? Então vamos lá. Nos livros, tá? Agora é onde geralmente os estudantes encontram mais dificuldades, porque eles escrevem tudo que eu vou falar em formato de notação matricial, certo? Então, eu vou escrever também na formato de notação matricial, tá? Então a gente vai ter outras aulas sobre isso, então vocês vão ter um tempo para tentar lidar com isso daí, e tendo dúvida, você pode rever o vídeo 21 vezes, pode ver os livros, e próxima aula pode também fazer perguntas a respeito disso, certo? Então, a primeira matriz que a gente vai inventar aqui, né, vai destacar, é a matriz formada apenas pelos valores, tá, da variável
independente, y1, y2 até yn. Então, imagina, a matriz nada mais é do que um Excel, certo? Então, essa matriz é uma matriz coluna, é só aquela primeira coluna da sua variável independente, tá? E a outra matriz é a matriz que agora você vai colocar os demais valores, tá? Das demais variáveis. Então, aqui a primeira observação até o KI. Aqui a segunda observação começa até o K2 e assim você vai fazendo, tá? Até um N, 2N, KN. Então o que você está vendo aqui em formato decimal é o que você estaria vendo lá no Excel, né? Essa daqui seria só a primeira coluna da variável independente, isso aqui é a segunda coluna, terceira coluna, quarta, quinta até a késima coluna. Tudo bem até aí? Então, matriz, certo? Outra matriz que você vai inventar é a chamada matriz beta. É a matriz dos parâmetros teóricos, tá certo? E o epsilon, que é a matriz dos erros teóricos. Tá bom? Então, aqui N, né? Tá. Aqui, ó, olha só. Essa matriz, ela tem tamanho, ela tem K linhas, essa aqui tem N linhas, ó. Essa aqui tem N linhas, N linhas, N linhas. Então, vou botar só as dimensões das matrizes. A matriz sempre vai ter linhas e colunas. Então, essa aqui, ó, tem N linhas por uma coluna. Essa aqui tem N linhas por K colunas, essa aqui tem K linhas por uma coluna, essa aqui tem N linhas por uma coluna, beleza? Então sempre colocar isso. E aí o que a gente vai fazer é reescrever aquele bichão lá, né? Ó. Isso daqui, ó, aqui você tem um caso, você tem N equações aqui dentro, tá? Aqui quando você muda o I varia de 1 até N. Então isso daqui, quando você muda esse valor de I, muda a observação, você está observando uma equação diferente. Então aqui você tem um total de N equações. Então a notação matricial serve para representar essas N equações com uma única equação, certo? Que é essa daqui. Matriz Y igual matriz X vezes a matriz beta mais epsilon, certo? Então, essa daqui é a notação que geralmente você vai encontrar, tá? Quando for trabalhar com múltiplos dados. Então, aquele Yzinho, aquele Xzinho, aquele Epsilonzinho, aquele Betazinho que você está vendo ali nos livros, todos eles são matrizes, tá certo? Então, se você tem irmão mais novo, ele perguntar para que estudar matriz, você diz que para estudar dados você precisa saber matriz, tá certo? Bem, então, como eu falei para vocês, lá na primeira parte da aula, o nosso objetivo era o quê? Era, já que a gente não conhece esses valores betas, você estima esses valores beta. Então, quando você só tem duas variáveis, os betas, né? Escolher os betas é o mesmo que escolher uma reta, certo? Quando você tem duas variáveis dependentes e uma independente, você vai ter que escolher um total de 3 parâmetros: o beta 1, beta 2 e beta 3. Então beta 0, beta 1, beta 2, tá? E aí o seu problema, em vez de escolher uma reta, é escolher um plano dentro de um espaço de 3 dimensões. Quando você tem N variáveis, K variáveis, o seu objetivo é escolher um hiperplano dentro do espaço de K dimensões. Claro que a gente não consegue visualizar isso, mas a gente consegue manipular isso algebricamente com as matrizes, tá? Eu não vou fazer todo o processo, mas o processo lá está nos livros, certo? Eu vou só passar rapidamente das coisas que vão acontecer, tá? Então, nossa primeira questão,
vamos lá, continuar. Então, nossa primeira questão tá aqui, nosso problema, nossa questão principal é aqui. Já que a gente não conhece os valores dos métodos, tá? Qual é o método? Qual método utilizar para estimar o valor dos parâmetros. Beleza? Então esse é o nosso problema norteador desse curso, tá? Existem vários métodos, tá? Vou só falar para vocês os três principais, tá? Que é o primeiro, métodos mínimos quadrados ordinários. Tem o método da máxima verossimilhança. Tem também o método dos momentos. Certo? Esses aqui são os três principais formas, tá, de calcular aqueles parâmetros betas lá, tá certo? Existem variantes também desses métodos, tá? Então, eu não sei se vai ser o caso, mas provavelmente a gente também vai aqui nesse curso ver o método dos mínimos quadrados generalizados. Tá? Mas a gente vai focar principalmente nesses dois primeiros métodos aqui, 1 e 2, tá? Mas o método 3 também é muito importante, tá? Muita gente utiliza ele em várias estimativas diferentes, tá? E aí, além de escolher o método, tá, de estimar os parâmetros, tá? Você quer saber que propriedades esses estimadores vão ter, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte: imagina que eu tenho um dado com valores desconhecidos neles, certo? E eu quero saber qual é a média dos pontos desse dado. Aí o que eu vou fazer? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou jogar o dado 100 vezes e vou escolher o menor valor que vai aparecer. Isso é uma estimativa para o valor médio. Será que vocês acham que é uma estimativa boa? Não é, certo? Porque possivelmente vai estar longe da média, tá? Por mais que você use várias vezes várias observações, tá? Pegar o menor valor que aparece não é nem um pouco representativo da média do valor esperado do valor que pode surgir quando você joga o dado, tá? A mesma coisa que tipo o seguinte: eu quero medir, certo, a altura média dos alunos na UFG. Aí o que eu faço? Eu seleciono, sei lá, 100 alunos e pego aquele que tem a maior altura. É uma estimativa? Sim, é uma estimativa, tá? Você está empregando um estimador chamado estimador máximo. Só que esse estimador máximo ele não tem nenhuma propriedade que seja útil para a gente nesse momento, né, de representar, entre aspas, o aluno médio, tá certo? Então a gente pode inventar estimadores, métodos de estimação, qualquer método que você quiser, mas aí se esse método vai ou não ser satisfatório, se ele vai ter ou não propriedades úteis, aí é outra história, tá? E aí, por que esses métodos são sempre apresentados nos cursos? Porque esses métodos, tá? O método de mínimos quadrados ordinário, o método da máxima verossimilhança, o método dos momentos, todos eles possuem estimadores que têm propriedades significativas, tá certo? Então, é isso.
certo? E a gente vai analisar exatamente que propriedades úteis, tá, cada um desses estimadores aqui vai ter, tá? No momento nós vamos focar principalmente no estimador de mínimos quadrados ordinários, tá? Então, como eu falei para vocês, esse estimador aqui em especial, ele tem várias propriedades boas, tá, do ponto de vista estatístico. Só que para ter essas propriedades é cobrado um preço teórico. Como assim? Você tem que assumir hipóteses que são conhecidas também como pressupostos, tá, no modelo teórico, para poder que o estimador de mínimos quadrados tenha essas propriedades úteis. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro apresentar as hipóteses, os pressupostos, e depois eu vou mostrar para vocês quais são essas propriedades boas que tem o método, o estimador de mínimos quadrados ordinários, beleza? Então, primeiro vamos apresentar as hipóteses teóricas, tá? E depois vamos apresentar as propriedades. Então, quais são as hipóteses que a gente vai colocar, tá? São basicamente 4 hipóteses, tá? Então, a primeira hipótese é só no primeiro método, né? Exatamente. Tudo que a gente vai fazer aqui e nas próximas, sei lá, 2, 3, 4 aulas vai ser só o primeiro método, certo? Então, vou deixar até isso claro. Então, aqui nós estamos falando do método dos mínimos quadrados ordinários, tá? MQO, tá? Então, quais são as hipóteses básicas? As hipóteses básicas são o seguinte. Hipótese 1. Hipótese 1 é o seguinte, que a hipótese da relação linear entre as variáveis é bem definida e que a sua amostra, tá, é uma amostra IID. Vocês já viram esse termo aí, IID? Não. O que é IID? Vocês vão ver muito quando vocês forem ler artigo, né? Independentes e identicamente distribuídas. Ou seja, cada valor desse representa uma observação de um conjunto de variáveis aleatórias que são independentes, ou seja, o fato de você ter pescado uma observação não influencia o fato de você pegar as próximas observações, tá certo? Nenhuma observação está diretamente relacionada, são dependentes e são identicamente distribuídas, tá certo? Então, o que você está dizendo identicamente distribuídas? Que todas elas vêm, entre aspas, tá? da mesma distribuição, é o mesmo formato de distribuição, tá certo? Então, é isso. Então, vamos lá, só descrever o que é IID. IID significa independentes beleza? Então esse aí é o primeiro pressuposto, a primeira hipótese do modelo
MQO. H2, tá certo? Então, quando você for coletar seus dados, tá? Você tem que garantir essa hipótese de independência entre as observações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: você não pode, primeiro, o seu cliente chega, beleza, você entrevista ele, aí depois você entrevista a esposa dele, aí depois você entrevista o irmão dele, depois você entrevista o tio dele. Tá? Qual o problema? É que essas observações não são independentes, tá certo? O fato de você responder, certo? Imagina que é uma coleta de dados sobre pesquisa, tá? De preferências. As suas preferências, de certa forma, não são independentes das preferências das pessoas que moram na sua casa. Tá? Geralmente pessoas que dividem o mesmo teto têm preferências muito próximas, tá? Porque senão elas não iam se aguentar, certo? Então, elas têm que ter umas preferências mais ou menos próximas. Então, você tem que tomar cuidado com isso. A segunda hipótese é uma hipótese mais técnica. Tá? O nome dela é chamada de exogeneidade estrita. A exogeneidade estrita diz que o valor esperado dos erros condicionados a x é zero. Tá? Então não vou entrar em detalhes do que significa não, mas você pode entender e interpretar isso aqui da seguinte forma, que na média seus erros são zero, ou seja, por exemplo, se você faz uma pesquisa de salário, né, que era a primeira pesquisa que a gente estava, teórica que a gente estava fazendo, salário versus idade de estudo. Claro, vai ter algumas pessoas para mais, outras pessoas para menos, mas esses erros, eles têm que se anular. Digamos que algumas pessoas recebem para mais, compensa as pessoas que recebem para menos fora da curva, certo? E, além disso, os erros, eles não podem estar correlacionados com os seus dados. Tá? Então, aqui você entende essas duas coisas, tá? Que os erros, que você entende duas coisas disso daqui, que os erros, em média, dão zero, certo? Então, totalmente coloquial, isso aqui estou falando, mas só para dar uma ideia, e que os erros não são correlacionados com os dados. Beleza? Podemos prosseguir? Então, a terceira hipótese é uma hipótese ainda mais técnica, tá? Que é a hipótese de não multicolinearidade. O que quer dizer essa hipótese, tá? Do ponto de vista prático, ela é muito mais fácil de entender do que do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, quer dizer o seguinte, que não vai existir nenhuma variável dependente que consiga ser explicada perfeitamente pelas outras variáveis dependentes. Tá? Então, teoricamente, na prática é isso. E um exemplo disso, por exemplo, imagine que você coloca aqui o seguinte, uma variável x1 que é horas com Z, horas de trabalho e x2 horas de lazer, digamos, lazer / dormir.
E aqui x3 horas de almoço lá. Então o que você vai perceber? Que na prática, ou a pessoa está trabalhando, ou ela está no lazer dormindo, ou está almoçando, comendo, né? Hora de refeição, tá? Hora de qualquer tipo de refeição. Hora de lanche, sei lá, lanche, almoço, jantar, assim vai. Então, a soma desse x1, x2, x3 vai dar quanto? 24 horas, certo? x1 mais x2 mais x3 vai ser igual a 24 horas. Se você passar tudo para o outro lado, você vai ter que, por exemplo, que x1 é 24 menos x2 menos x3. Veja o quê? Que a variável x2 e a variável x3, elas explicam perfeitamente e de forma linear a variável x1, certo? Então aqui a gente está encontrando um clássico problema de multicolinearidade, tá certo? Isso aqui é mais difícil, mas um outro exemplo, vou botar aqui nesse cantinho aqui, é o seguinte: imagina que você põe x1, x2. O x1, x2 é uma variável que a gente chama de dummy. Ela é 0 ou ela é 1. Digamos que é 0 se for homem e 1 se for mulher. E a variável x2 é o contrário. Vai ser 0 se for mulher e 1 se for homem. Veja que a variável x1 é completamente explicada pela variável x2. Se ela é completamente bem explicada, isso significa que você não pode colocar as duas dentro do seu modelo, porque aí vai dar o problema de multicolinearidade, certo? Um conjunto de variáveis consegue explicar uma outra variável. Então, o que quer dizer não multicolinearidade? Você não pode colocar variáveis desnecessárias, tá certo? Deu para entender? E em termos técnicos, o que quer dizer não multicolinearidade, tá? Esse aqui que é o legal, tá? Que diz o seguinte: diz que eu vou só escrever aqui, tá? Mas depois eu vou dizer melhor o que isso que significa. O rank da matriz X é K com tá, então a gente vai ver daqui a pouco que essa hipótese de não multicolinaridade tem a ver com o fato de uma determinada matriz lá ser ou não invertível. Vocês lembram lá no colégio? Nem toda matriz é invertível, nem toda matriz dá para você dividir e encontrar o inverso. E por que isso vai ser importante? Porque lembra que eu falei que os parâmetros betas, eles são a solução de sistema linear. E nem todo sistema linear tem solução. O sistema linear só vai ter solução quando determinadas matrizes lá dentro do sistema linear são invertíveis. E você só garante essa hipótese de invertibilidade, ou seja, de solução do teu sistema linear, se você tiver essa hipótese de não multicolinaridade. Ou seja, aqui já estou adiantando um pouco para vocês, né? Se você não tem essa hipótese, pode ser que você nem consiga computar os parâmetros do modelo. Pode ser que, se for uma multicolinaridade perfeita, o seu software, tá, ele não vai achar os parâmetros. Tá? Ou se for quase multicolinaridade, ele vai achar esses valores de parâmetros muito altos, muito longe do que deveriam ser. Tá certo? Depois a gente pode fazer um teste, tá, de multicolinaridade e pedir para achar os parâmetros para vocês verem as coisas que acontecem. Tá certo? Quando a gente chegar lá na parte prática, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar os modelos e vai tentar ver o que acontece quando você quebra essas hipóteses. Então, um grande problema é exatamente o H3, tá? Porque o H3
Se você não tiver, pode correr o risco de você nem achar os parâmetros, tá certo? Então muita gente pensa que o software é obrigado a te dar uns parâmetros, as estimativas. Não, nem sempre. Se você tiver multiplanaridade, pode ser que não dê os parâmetros, as estimativas para você, tá certo? Mais uma hipótese, que é a chamada H4, certo? Que é a chamada hipótese dos erros esféricos. O que é que diz essa hipótese de erros esféricos? Né? Diz o seguinte, que o valor esperado do HI dado x é igual a sigma ao quadrado, que maior que zero. Ele diz duas coisas, tá? O item A e o item B. E o item B diz o seguinte, que é xj dado x é igual a zero sempre que o i for diferente de j, tá? Então, essa hipótese 4, na verdade, são duas hipóteses, tá? Essa primeira hipótese aqui, a hipótese A, é a chamada eu tenho sempre dificuldade para falar esse nome. Eu tenho que falar que nem um analfabeto. Homocedasticidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que as variâncias de todos os erros são iguais. A variância dos erros é constante. O contrário de homocedasticidade é heterocedasticidade. Ou seja, se você tiver um desses erros aqui, né, você muda o i aqui de 1 a n, se você tiver um desses erros com a variância diferente dos outros, então você está trabalhando com heterocedasticidade. E essa subhipótese aqui é chamada não autocorrelação dos resíduos, então dos erros, tá? Quer dizer que os erros não são autocorrelacionados. Então, o erro que você comete na observação I não está relacionado com o erro que você comete na observação J, tá? Então, um caso clássico, tá, de quebra desse pressuposto de não autocorrelação dos resíduos é quando você tem dados em série temporal. Então, por exemplo, você está coletando dados das ações e quer montar um modelo de regressão. Então, toda vez que você faz uma observação, que é hoje, você pega aquela observação, mas você pega aquela observação com erro. Amanhã você vai coletar de novo a mesma observação da mesma ação, você vai cometer um outro erro. Só que o erro de amanhã está correlacionado com o erro que você comete hoje. Está relacionado, pelo menos teoricamente. Pode estar relacionado. Então, você tem que ter cuidado de, por exemplo, está muito claro que as observações que você está pegando não são em série temporal. Não é a observação, por exemplo, se você pega a observação, fluxo de caixa de uma determinada empresa, durante vários trimestres seguidos, você está pegando dados em série temporal. É o mesmo dado, é a mesma empresa, só está mudando o tempo. Então, os erros que você comete em uma determinada observação podem estar correlacionados com os erros que você comete em uma outra observação, certo? Porque você está trabalhando, enfim, na outra coisa, você está trabalhando com a mesma empresa, certo? Você está mudando o tempo. Então, aqui vocês têm que ficar claro que os dados que a gente está trabalhando são dados que a gente chama de dados em corte transversal, certo? Não são dados em série. Muito bem. Essas quatro hipóteses que você falou aí são, no caso, que seriam essa violação das hipóteses do modelo básico? Esse é o chamado modelo básico. O modelo básico é o modelo que tem essas 4 hipóteses. Dependendo do livro, ele coloca 7 hipóteses, né? Mas porque ele quebra esse aqui em 2, quebra essa outra aqui, sei lá,
em mais duas, tá certo? Aham. Ele quebra isso aqui em duas. Então, dependendo de como ele escreve, vai dar mais ou menos hipóteses, mas no fundo são todas as mesmas hipóteses, tá certo? Tá, então, ó, como é que é o método em si, né? O método em si é o seguinte, método do mínimos quadrados ordinários. Certo? O que é que diz? Como é que é esse método? Tá? Primeiro você vai começar pegando a soma dos quadrados dos resíduos, tá? Então considere a soma dos quadrados dos resíduos, que no inglês é chamado de SSR. Por que a gente vai sempre colocar a notação em inglês? Porque até os livros que são traduzidos, quando chega nas fórmulas, eles não traduzem, né? Porque às vezes a pessoa não é uma pessoa que saiba exatamente o que está trabalhando ali. Ela sabe inglês e português. Então, tem sempre o técnico que revisa, mas geralmente a primeira pessoa que pega um livro não precisa ser necessariamente alguém que esteja por dentro da área, né? É alguém que sabe mais ou menos. Então, como ela não sabe exatamente como traduzir determinadas notações, então é costume deixar tudo em inglês. Então aqui eu vou utilizar também em inglês, tá? E o que é a soma dos quadrados resíduos? É a mesma expressão que a gente tinha feito antes, só que agora com variáveis dependentes, né? Então, a soma dos quadrados resíduos, ela depende, certo, dos parâmetros betas. Tá? Então, lembra, eu fiz aquela pergunta, né? Dá para saber a soma dos quadrados resíduos? Não dá, porque você não sabe o valor dos parâmetros beta. Então, sempre depende do valor dos parâmetros betas, que são desconhecidos. O que é que vai ser? Vai ser a soma, tá, dos erros ao quadrado. Então, coisa assim. I1 TK, beta JI ao quadrado, tá? Então, aqui não está em notação matricial, tá? Em notação matricial ficaria uma coisa bem mais simples, ficaria uma coisa assim. Tá? E é por isso que os livros tratam geralmente essa parte na notação matricial, porque fica muito mais simples de escrever. Então o cara, imagina um professor de 70 anos de idade, certo? 60 anos, ele vai escrever em uma forma que deixe pelo menos mais rápido para ele, né? E aí o estimador de mínimos quadrados, né, que é o chamado OLS, estimador de mínimos quadrados em inglês, tá? É aquele que minimiza o valor de SSR beta, tá bom? Ou seja, o que você vai ter é o seguinte: esse estimador do OLS, que geralmente a gente vai representar assim, ó, beta chapéu OLS, tá? Aqui, claro que a gente está trabalhando com o estimador OLS. Então, geralmente você vai esquecer esse símbolozinho OLS, tá? A não ser quando você quiser comparar dois estimadores diferentes, tá? Mas em geral você não denota isso daqui. Eu vou denotar só nesse pequeno momento da aula, tá? Que ele minimiza significa o quê? Significa que a soma dos quadrados resíduos, quando você coloca
o valor do beta chapéu S sempre é menor que ou igual à soma dos quadrados dos resíduos para qualquer outro valor de parâmetro beta. Tá? Então, é o que minimiza essa expressão aqui. Tá? Intuitivamente, o que está acontecendo é o seguinte: imagina que você tem uma equação do segundo grau, certo? Imagina, volta lá para ensino médio, né? A equação do segundo grau, ela tem um ponto de mínimo, não tem? Qual o ponto de mínimo? Olhando para o gráfico, só diz. É a parte mais baixa. Essa parte aqui é o mínimo. Então, aqui, ó, esse valorzinho aqui é como se fosse o beta chapéu OLS. É o valor que minimiza essa função SSR. E para qualquer outro valor beta, outros valores de beta, a função vai ser maior do que quando você escolhe o beta OLS. No fundo, achar os parâmetros betas, tá? É uma generalização muito complicada de resolver a equação do segundo grau e achar o ponto de mínimo, tá certo? Então, no fundo, a gente está pegando aquele problema do lado do Bhaskara, tá? E resolvendo uma versão super complicada dele, mas não deixa de ser isso, tá certo? Então, de novo, vocês, claro, como o curso é curto, né? Não tem como entrar em todos os detalhes, tá? Mas pelo menos o background geral você tem que ter. Então você tem que pelo menos saber o que é que o software está fazendo ali dentro. Então o que ele está fazendo é, no fundo, achar o mínimo de uma função. Tá certo? Uma função que seria, entre aspas, uma parábola generalizada. Tá certo? E aí, lembra o seguinte, que a parábola pode estar para cima ou estar para baixo. Não sei se vocês lembram lá no ensino médio. Então, para ter um mínimo, é importante que ela esteja voltada para cima. E nesse método geral, o que significa ela estar voltada para cima? Tá? Significa, e ter esse ponto aqui, né? Significa o seguinte, que essa matriz aqui, ela é invertível. Então, essa matriz deve ser invertível. E o que significa ela estar invertível? Isso aqui é a hipótese 3, a hipótese de não multicolunalidade. Então, a não multicolunalidade serve exatamente nesse ponto, para você achar um mínimo de uma determinada função. Porque se ela estivesse, por exemplo, de cabeça para baixo, não existiria o mínimo dela, tá certo? Só existiria o máximo, não existiria o mínimo. Então, para garantir isso, você precisa daquela hipótese 3 da não multicolunalidade, beleza? Uma coisa importante é o seguinte: o parâmetro verdadeiro, o valor verdadeiro, aqui, digamos que esse aqui é o valor do parâmetro. Aqui é o parâmetro. Isso aqui, ó, é a estimativa. O valor do parâmetro não é o que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos. Tá certo? O que minimiza o estimador de mínimos quadrados é o que minimiza essa função, é, entre aspas, o melhor que você consegue com os dados disponíveis que você tem. Se você, por um acaso, tá, milagre do destino, você tivesse todos os dados, pegasse os dados de todas as pessoas, então esse estimador aqui seria exatamente o valor do parâmetro, e o valor do parâmetro seria o que minimiza a função. Tá certo? Uma dúvida. Esse parâmetro, esse estimador, tecnicamente ele vai vir dos dados também, não vai? O estimador é um método, certo? Então, ó, se a gente voltar aqui, ó, vamos voltar lá para o início. Ó, o estimador seria isso aqui, ó. O que é o estimador? Pega os dados, soma eles, pega a média, pega a diferença desse produto aqui, pega a média desse treco aqui, menos isso, divide um pelo outro, depois acha isso. Então esse é o método, esse é o estimador. Então sempre que você muda os dados, você muda a sua estimativa, você não muda o seu estimador. Tá certo? Então se você tem
dados diferentes, se você tem dados diferentes, essa curva vai ser diferente. Então pode ser que alguma curva coincida com o mínimo ser o parâmetro, mas dependendo dos dados que você tem várias curvas como essa. E para cada curva como essa você vai achar uma estimativa. Mas o método é sempre o mesmo, é pegar o menor valor da curva. Deu para entender? Então você tem os dados, você gera uma curva em formato de parábola. O que é o estimador? O estimador é o processo. Pega o que minimiza a curva. Para cada conjunto de dados você tem uma curva diferente. Mas o método é o mesmo, pegar o menor valor. Mas pegar o menor valor não significa dizer que você vai pegar exatamente o valor do parâmetro, que é o desconhecido. Então, pode ser que você dê muita sorte e pegue. Certo? Mas a ideia é o seguinte, que quanto mais dados você tiver, mais perto essa curva vai estar perto da curva, entre aspas, perfeita. Se você vai conseguir enxergar o estimado diferente do parâmetro se tiver diferentes amostras, né, que você está estudando. Então, se eu for fazer um estudo, eu só tenho uma amostra, o estimador vai ser igual ao parâmetro naquele estudo? Não. Porque se, por exemplo, você tem essa amostra, mas nada impede do Rubens, por exemplo, coletar uma outra amostra, utilizar o mesmo estimador, ele vai chamar outra estimativa. Certo? De novo, o parâmetro, o valor real, você não sabe ele na prática, só sabe ele na teoria. O que você consegue é estimar, obter de certa forma uma aproximação do valor dele. Tá certo? E essa aproximação só vai ser boa se as hipóteses que eu falei para vocês antes forem todas cumpridas. Porque se elas não forem todas cumpridas, não necessariamente essa estimação vai ser boa. Tá certo? Quanto mais elas tiverem, mais próximo vai ser do parâmetro perfeito. Se tiver as hipóteses. Se você não tem as hipóteses, não adianta ter 10 bilhões de observações. Porque o importante mesmo são as hipóteses, tá? A verificação das hipóteses são inclusive mais importantes que a quantidade de dados que você tem. Porque o que você está falando aí em termos de que a gente chama de convergência. O valor da estimativa ele converge para o valor real. Mas essa convergência só vai valer sobre duas condições. Primeiro, que as hipóteses sejam garantidas, e segundo, que você tenha uma quantidade grande de dados. Então, de nada adianta você ter uma grande quantidade de dados se as hipóteses não estão garantidas. Por exemplo, se você tiver problema de multicanalidade ou então problema de autocorrelação dos erros. Então, não adianta, por exemplo, você usar esse método quando você sabe que seus erros são autocorrelacionados. Quanto mais observações você tiver, talvez pior fique. Tá certo? Tá bom? Então, talvez essa seja importante para desmistificar essa ideia, né? Que o melhor é ter uma porrada de dados. Não. É importante ter muitos dados? Sim. Mas é importante também que você cumpra os pressupostos básicos. Senão, não tem convergência. Tá certo? Desses três primeiras hipóteses, as mais importantes são H1, H2 e H3. Tá? H4 você consegue, entre aspas, lidar bem com ela. Tá? A gente vai ver como é que a gente vai proceder. Tá certo? E aí, só para finalizar, tá? Se você resolve aquele problema, tá? Você encontra o quê? Encontra que o parâmetro, o beta chapéu, ele é dado dessa forma aqui. Esse Tzinho aqui, certo, pessoal? É a transposição de matriz.
Tá? Então, por exemplo, se você tem uma matriz assim, x igual a B, C, D, a transposta dela é quando você troca a linha por coluna, tá? Tipo, faz uma reflexão, tá? Em relação a esse eixo aqui, tá? Faz uma reflexão de lá para cá. Então, quando você faz isso, essa daqui seria a transposta dela, tá certo? Então, aqui você tem uma multiplicação de matrizes, ó, duas matrizes, e você inverte as duas matrizes, pega aqui a transposta da x e multiplica por aquela y. Então, o que o software faz, né, é exatamente uma multiplicação de matrizes, uma inversão de matrizes, tá? Então, o que o software está fazendo ali, quando você pede para calcular o modelo, os estimadores, as estimativas OLS, ele está resolvendo um sistema linear, ou seja, ele está multiplicando as matrizes lá, invertendo, tá? Basicamente isso. Por isso que do ponto de vista computacional, o modelo, o estimador OLS, tá? Ele é muito rápido, tá? Porque isso para o computador é muito fácil, tá certo? É só multiplicar, dividir, somar, coisas que para ele é muito fácil. Então, para a gente é difícil, mas para ele é muito fácil. Então vai muito rápido, beleza? E aí nós também vamos fazer o seguinte, observação aqui. Então esse aqui é o estimador, de mínimos quadrados ordinários. Tá certo? Então, estimador por quê? Porque se você muda os seus dados, ao mudar os dados, você muda essa matriz x, você muda essa matriz y. Então você vai encontrar uma outra estimativa. Então, as estimativas, o que são as estimativas? São os valores de x e y aplicados nessa fórmula. Então pega os valores de x, pega os valores de y, aplica nessa fórmula, brum, aí acha os parâmetros, beleza? E aí, para finalizar, aquela coisa que a gente falava, que é a estimativa dos erros, tá? Então a estimativa dos erros vai ser esse valor bem aqui. Então esse aqui é o estimador dos erros, tá certo? Então, de novo, os erros dependem dos parâmetros betas. Se você não conhece os parâmetros betas, você não conhece os erros, mas você estima os parâmetros betas. Se você estima os parâmetros betas, você automaticamente consegue estimar os erros, tá certo? Pronto, acho que é isso que eu queria falar até hoje, nesse presente momento.